É difícil acreditar nessa história que eu vou te contar. Talvez você duvide, mas isso de fato aconteceu. É de te deixar triste, é de ficar indignado. Mas numa quinta-feira, dia 27 de janeiro de 2022, um senhor chamado René Robert, um fotógrafo de 84 anos de idade, estava caminhando por uma rua na cidade de Paris, na França. Ele desmaiou, caiu no chão e ele ficou lá no chão 9 horas. Ninguém parou para ajudar, ninguém parou para ver se ele precisava de algum tipo de ajuda. Quando finalmente alguém parou para ver o que havia acontecido com aquele homem, ele já havia falecido. Várias pessoas passaram e ignoraram. E essa história, por mais triste que seja, ela nos lembra de algo muito importante. Ela nos lembra quanto os ensinamentos de um grande sábio chamado Jesus de Nazaré fazem falta no mundo de hoje e são importantes para que sejamos, enquanto humanidade, cada vez melhores. O que eu quero fazer no vídeo de hoje com você é te falar 5 grandes lições de Jesus Cristo que são confirmadas pela ciência mais atual. Este vídeo está sendo publicado no domingo, dia 24 de dezembro de 2023. Talvez você esteja assistindo logo quando foi publicado, talvez você esteja assistindo muito tempo depois. Independentemente de quando você está assistindo, eu acho que esse é um bom momento para nós refletirmos sobre as ideias desse grande sábio que transformou o mundo com as suas ideias e que, seja você cristão ou não, eu tenho certeza de que você tem muito a aprender com ele. Eu certamente aprendi e continuo aprendendo muito. Mas antes eu quero te contar um pouco ao meu respeito. Hoje eu sou neurocientista, professor há mais de 17 anos, e eu lembro quando eu era jovem, professor que tinha acabado de começar a carreira, eu era, como jovens costumam ser, bastante arrogante. Eu costumava achar que a ciência ela detinha todas as respostas para as questões humanas e que, portanto, não havia necessidade de buscar sabedoria em outros lugares. E claro, como jovens são muito convictos das suas verdades, eu também era. Só que a idade muda as coisas, né? Conforme a gente vai envelhecendo, especialmente se a gente aprende cada vez mais. Quanto mais a gente aprende, mais nós percebemos que temos muito mais a aprender. Esse é o paradoxo do conhecimento que o Marcelo Gleiser fala, o grande professor Marcelo Gleiser, o físico, ele fala em um livro chamado A Ilha do Conhecimento. Belíssimo livro que eu recomendo a todas as pessoas que leiam. E ele fala desse paradoxo, que o conhecimento é como uma ilha. Quando você tem pouco, a ilha é pequenininha. E essa ilha fica situada no meio do oceano da ignorância. Conforme você adquire mais conhecimento, a ilha aumenta. Só que quando ela aumenta, a fronteira da ilha com o oceano da ignorância aumenta também. E o que essa belíssima alegoria significa? Quanto mais você aprende, mais você percebe a sua ignorância. E foi isso que eu percebi conforme eu estudava cada vez mais, porque o que eu fiz e tive o privilégio e a oportunidade de fazer é ter contato com várias matrizes espirituais, das várias religiões que existem, grandes religiões mundo afora. Curiosamente, o que eu descobri é que nesses textos existem sabedorias milenares que são confirmadas pela ciência mais atual. Mas tudo isso, todo esse meu interesse de expandir o meu conhecimento para além das fronteiras da ciência, ele veio quando eu li um belíssimo livro, um livro incrível, de um gigante da ciência. Um cara chamado Jonathan Haidt, professor, doutor, cientista, respeitadíssimo. E ele escreveu um livro chamado The Happiness Hypothesis. Esse livro foi publicado no ano de 2006. E eu li esse livro pouco tempo depois que ele foi publicado. E foi esse livro que abriu meus olhos para eu ler esses textos das grandes matrizes espirituais. E esse livro ele tem como subtítulo Verdades Modernas na Sabedoria Antiga. Então ele vai falar justamente a respeito da felicidade, mas ele vai olhar para os textos não apenas da filosofia, mas também das grandes religiões e trazer tudo isso à luz da ciência moderna. É um livro simplesmente lindo, que infelizmente não é mais editado no português, mas se você desejar no original em inglês, o nome é The Happiness Hypothesis. E eu quero fazer esse vídeo aqui mais ou menos
como o professor Jonathan Haidt fez nesse livro. Eu quero te trazer grandes lições, especificamente, claro, por estarmos aqui no Natal, especificamente de Jesus Cristo, lições confirmadas pela ciência mais atual. Hoje que eu sou um pouco mais maduro, hoje que eu não sou tão arrogante e convicto como eu era quando era jovem, eu consigo enxergar grande, imensa sabedoria nesses textos das grandes espiritualidades que existem mundo afora. E é interessante porque cada vez que eu os leio, parece que eu enxergo novas coisas e aprendo cada vez mais. Inclusive eu vejo muitas vezes cientistas que falam nas redes sociais de descobertas como se elas fossem coisas absolutamente inéditas, sendo que quando você lê os textos antigos, às vezes os textos das grandes espiritualidades que existiram aí na história, às vezes das grandes filosofias, dos grandes sistemas filosóficos, essas ideias já estavam lá. A ciência apenas tem confirmado, às vezes enxergado alguns detalhes que nós não havíamos enxergado no passado. Mas é muito importante essa humildade. Falarei sobre a humildade daqui a pouco. E a primeira grande lição que Jesus Cristo nos traz é, na verdade, uma lição que todos os grandes sábios da humanidade nos trouxeram. É você observar a vida dessa pessoa e você vai enxergar por que essa pessoa é um sábio. A primeira lição é a diferença entre um sábio e um guru. Qual que é a diferença entre um sábio e um guru? Sábio é aquele que vive o que ensina e que ensina o que vive. E para mim, você olha para a história e você vê alguns poucos seres humanos que demonstraram essa sabedoria em suas vidas. Um bom exemplo disso é certamente Sócrates, talvez um dos maiores sábios, se não o maior sábio da história do pensamento filosófico. Sócrates era ateniense, grego, e Sócrates, por conta de ser um cara cujo pensamento era um pensamento que desafiava muito o status quo, desafiava muito aquilo que estava estabelecido, ele acabou sendo acusado injustamente de, enfim, acusações infundadas, e ele foi a julgamento. E se você quer ler sobre o julgamento de Sócrates, tem um livro do principal aluno de Sócrates, que foi Platão. O nome desse livro é Apologia. Às vezes você encontra como Apologia de Sócrates, que é basicamente a defesa de Sócrates perante as pessoas que o estavam julgando. E o que estava em jogo ali era a vida dele. Sócrates poderia ser condenado à morte. E, curiosamente, as pessoas que o julgavam, elas deram a Sócrates a oportunidade de voltar atrás em tudo que ele dizia. Em tudo aquilo que ele falava enquanto filósofo, deram a oportunidade. Você pode voltar atrás em tudo, nega tudo e você sai com a sua vida. E o que Sócrates fez? Ele, em vez de ter aceitado isso, ele denunciou a hipocrisia das pessoas que o estavam julgando e ele foi condenado à morte. Mas para Sócrates, a verdade era mais importante do que preservar a própria vida. Sócrates morreu porque foi obrigado a beber o chá de um veneno chamado cicuta. É uma morte dolorosa e triste. É o que a gente chama de paralisia ascendente. Esse veneno ele paralisa o seu corpo lá do pé e ele vai subindo até que ele chega na região cardiorrespiratória e você efetivamente perde a sua vida. Foi assim que Sócrates perdeu sua vida. Veja só, por que Sócrates é um grande sábio? Porque ele viveu o que ensinou e ensinou o que viveu. E claro, o tema desse vídeo aqui é Jesus de Nazaré. E tem uma imagem da vida de Jesus que me vem à cabeça nesse momento e que me marca profundamente e que demonstra em um segundo quão sábio ele era. Porque lá, na cruz, depois de ter passado por tudo que passou, com a dor e a tortura que ele passou, ele olha para o céu e fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eis aí a vida de um sábio. Um sábio que, mesmo em um momento, ele teria todos os motivos para odiar, para xingar, para reclamar. Mas o que ele pede é que Deus perdoe aqueles que não sabem o que estão fazendo. Essa é a grande primeira lição de Jesus que eu quero trazer aqui para você. E eu trago essa lição em um momento muito importante da nossa história, do mundo, da nossa cultura, porque o que mais você vê por aqui pela internet são gurus. São pessoas dizendo como você deve viver, como você não deve viver, como você deve agir, como você não deve agir, o que você deve pensar e sentir e o que você não deve pensar e sentir.
Só que, curiosamente, quando você examina a vida dessas pessoas, elas não vivem o que ensinam e não ensinam o que vivem. Eu, enquanto professor, tento muito me espelhar nesses grandes sábios. Claro que seria, em primeiro lugar, arrogante, em segundo lugar, impossível conseguir o tamanho da sabedoria desses grandes sábios, mas eu, como professor, tento, ao máximo, me espelhar neles, me inspirar neles, para que eu seja um professor que, no limite do que está no meu controle, ensino aquilo que vivo e vivo aquilo que ensino. Nunca chegarei aos pés desses gigantes. Mas quando você observa, e eu falei de Sócrates, falei de Jesus, mas você vê algo semelhante na vida de Siddhartha Gautama, que você conhece como Buda, e de tantos outros sábios que existiram aí na humanidade, esses seres humanos absolutamente excepcionais nos ensinaram o quanto que a sabedoria, ela é o caminho de vida onde nós vivemos de fato aquilo que acreditamos e ensinamos aquilo que vivemos e vivemos aquilo que ensinamos. Então essa primeira grande lição é uma lição que eu gostaria que você trouxesse na hora de você escolher quem você vai ouvir, em quem você vai se inspirar. Procure ouvir e se inspirar em pessoas que tentem ao máximo ensinar aquilo que vivem e vivam aquilo que ensinem. É claro que não dá para você comparar seres humanos, nós mortais que somos aqui, com uma figura como Jesus Cristo. É impossível você querer ser igual, mas tente ser o mais parecido que você puder, no limite da sua imperfeição, a imperfeição de todos nós. Esse é um caminho que certamente fará bem não só para você, mas para o mundo. E tome muito cuidado com o guru. Com o guru que está apontando o dedo para você, dizendo a você o que fazer e o que não fazer, mas que ele mesmo não faz aquilo que fala e não vive aquilo que ensina. E a segunda grande lição de Jesus, confirmada pela ciência mais atual, é conhecida como a regra de ouro do cristianismo. Não faça aos outros aquilo que você não quer que façam a você mesmo. Você encontra essa ideia no livro de Lucas, no livro de Mateus, com formulações levemente diferentes. No livro de Lucas, você encontra a seguinte passagem: "E tal como quereis que convosco procedam as pessoas, procedei com elas do mesmo modo." E já no livro de Mateus, você encontra a mesma formulação, só que descrita de uma forma um pouco diferente. "Tudo quanto quiserdes que vos façam as pessoas, assim fazei vós a elas." E essa ideia cristã, ela encontra na ciência um paralelo muito interessante. Existem 3 elementos estudados pela ciência psicológica que estão diretamente ligados a essa ideia, a regra de ouro. Em primeiro lugar, a empatia, a compaixão também, empatia e compaixão, elas têm uma certa diferença na literatura científica. E, em terceiro lugar, aquilo que nós chamamos de altruísmo recíproco. E o que os estudos científicos mostram de maneira bastante contundente é que você agir com altruísmo, com gentileza, que você agir perante o outro de uma forma gentil, empática, com compaixão e altruísmo, é algo que promove em você ganhos em termos de satisfação com a vida, bem-estar, inclusive saúde, que são significativos. Dito de uma forma mais simples de você entender, quanto mais você segue a regra de ouro cristã na sua vida, esse grande ensinamento de Jesus, mais você é feliz, mais você é satisfeito com a sua vida, melhores são as suas relações e mais saudável é você. Olha que interessante isso. Pessoas que são mais altruístas tendem a ter mais saúde, tendem a viver mais e viver com maior qualidade, a serem mais felizes. E as relações dessas pessoas tendem a ser relações mais saudáveis. E olha, isso eu posso te dizer aqui na pele, não apenas com estudos científicos que são realmente robustos. Aliás, eu sempre vou deixar todas as referências de estudos científicos e livros que eu menciono na descrição. Se você é novo aqui no canal Neurovox, você toca aí na descrição e você vai ter acesso a todos os artigos científicos e livros que embasaram o que eu falei. Mas aqui eu quero falar da minha experiência própria. Eu passei por uma dificuldade muito grande na minha vida. Foi uma ruptura profissional junto com uma ruptura afetiva, um término de relacionamento que me marcou demais. E eu já era professor, cientista, enfim, já tinha muito conhecimento. E eu tinha conhecimento para sair daquele lugar. Eu estava lá no fundo do poço, foi um dos piores momentos da minha vida. Eu sempre tenho orgulho ao dizer que eu sempre fui o melhor professor que eu poderia ser. Eu sempre fiz o melhor enquanto professor, mas acho que 2016 foi o único ano em que eu não consegui ser o melhor professor possível, porque eu estava muito, muito mal mesmo. E aí no meio de 2016,
me veio a ideia de, quem sabe, já que eu tenho conhecimento para sair desse lugar, quem sabe eu posso compartilhar isso com as outras pessoas, porque deve ter muita gente que não tem esse conhecimento por aí. E foi aí que eu resolvi gravar alguns vídeos e eu inaugurei este canal aqui que você está assistindo, o canal Neurovox. E para você ver quanto esse canal foi autobiográfico, então foi uma coisa realmente do fundo do meu coração, uma coisa que eu estava vivendo. O primeiro vídeo do canal se chama O que são emoções e sentimentos, o segundo vídeo se chama O cérebro apaixonado, o terceiro vídeo se chama A dor do coração partido e o quarto vídeo se chama O que nos faz felizes. Então, acho que esse é o testamento de que, quando eu comecei esse canal, eu comecei querendo ajudar as pessoas a passar por uma coisa que eu mesmo estava passando. E, de maneira completamente despretensiosa, eu era um professor que dava aula para turmas de 35, 50 alunos, quando muito. Eu vi uma receptividade, um carinho das pessoas muito grande recebendo esses conteúdos. E, bom, você está aqui nesse canal, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, o canal está arrumando para 3 milhões de inscritos. São milhões de pessoas que acompanham o nosso trabalho aqui na internet. Isso é absolutamente inacreditável. Mas por que eu estou falando disso no contexto aqui dessa grande lição de Jesus Cristo? É porque se tem uma coisa que enche o meu coração de alegria, que melhora a minha vida, que faz com que um dia ruim às vezes fique bom, é ver os comentários de vocês quando você diz que uma ideia que eu trouxe aqui no canal ajudou a sua vida pessoal, uma dor emocional que você está passando, que uma ideia, uma ferramenta que eu trouxe aqui, validada pela ciência, melhorou seus resultados profissionais, fez você conseguir uma promoção no seu trabalho, fez você conseguir ganhar um aumento de salário e agora você pode prover para as pessoas que você ama mais do que você podia antes. Gente, isso é uma coisa que me enche o coração de alegria profunda de fato. Consegue melhorar um dia ruim. Então eu vivo na pele aqui no canal, junto com você, exatamente essa ideia. O quanto que, ao salvar o outro, nós estamos também salvando a nós mesmos. E essa é uma ideia tão fundamental e tão central ao pensamento de Jesus Cristo, mas que é confirmada cada vez mais pela ciência mais atual. E já que você está aqui no canal Neurovox, o que nós fazemos aqui é isso, é trazer conhecimento científico, e não só científico, mas filosófico também, mas numa linguagem simples que todo mundo consegue entender, para ajudar você nos seus resultados profissionais, nos seus resultados pessoais, nos seus resultados financeiros. Se você considera esse um nobre objetivo, você pode fazer um pequeno gesto que não vai te custar nada e vai levar 2 segundos, mas que nos ajuda muito, que é você se inscrever aqui no canal. Se você puder e se você quiser, é claro, tocar no botão de inscrição. E se você já for inscrito, ao lado do botão de inscrição tem um sininho para você ativar as notificações. Esse pequeno gesto vai levar 2 segundos, mas diz para o YouTube que esse vídeo aqui tem valor, mostra o conhecimento que eu trago aqui para cada vez mais pessoas, para que a gente possa crescer cada vez mais. Então, repito, se você puder, se você quiser se inscrever e ativar as notificações, eu fico muito grato. E já que você vai se inscrever e ativar as notificações, toca no joinha, dá uma curtida no vídeo, porque isso também nos ajuda muito. E vamos à terceira grande lição de Jesus, confirmada pela ciência mais atual. É a virtude da humildade. Outra ideia central ao pensamento de Jesus Cristo é como a humildade é uma virtude, uma força. E para a gente entender o que é uma virtude e um vício, eu gosto muito de trazer o pensamento de um grande filósofo, um cara brilhante, francês, está vivo ainda hoje em dia, que é o André Comte Sponville. Você que me conhece há muito tempo sabe que o Sponville é um dos meus filósofos favoritos, digamos assim, né? Se é que podemos dizer isso a respeito de um filósofo. É um filósofo cujas ideias e cujos livros eu amo, eu acho incríveis. E eu gosto muito de um pequeno livro dele chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. E nesse livro ele vai falar sobre as grandes virtudes humanas, de acordo com a filosofia. E no começo ele faz uma distinção do que é uma virtude. O que é uma virtude e o que é um vício, né? Como é que a gente faz para saber se algo é uma virtude? E eu gosto de usar um exercício filosófico que ele propõe, que é o seguinte: se você quer saber se algo é uma virtude ou se é um vício, basta você pensar no seguinte: como seria o mundo sem isso? Como seria o mundo sem a humildade? Seria um lugar pior ou seria um lugar melhor? E claro que o mundo seria um lugar
pior sem a humildade. E, portanto, a humildade é uma virtude. Já quando você pensa, por exemplo, na inveja. Sem a inveja, o mundo seria um lugar melhor ou pior? E claro que nós temos que concordar que sem a inveja, o mundo seria um lugar melhor. Então a inveja é um vício. É assim que na filosofia nós usamos para distinguir um vício de uma virtude. E no cristianismo, nos ensinamentos de Jesus Cristo, a humildade certamente é uma grande virtude, que é muito bem exemplificada nessa famosa passagem no livro de Lucas. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. E esse é apenas um exemplo de diversos ensinamentos onde Jesus Cristo ressalta a ideia de humildade, a importância da humildade nas nossas vidas. E os estudos científicos em psicologia mostram que quanto maior é a sua humildade, melhores tendem a ser as suas relações, mais coesas, mais fortes tendem a ser as suas relações, os seus laços com outros seres humanos, e menores tendem a ser os seus conflitos no mundo. E nós, seres humanos, somos uma espécie muito social. Se você para observar qual que é a nossa força enquanto espécie aqui nesse planeta, o ser humano ele não tem a velocidade de um leopardo, você não tem a visão de uma águia, você não tem o olfato de um lobo, você não tem a audição de um lobo, você não tem a couraça de um rinoceronte, você não tem os dentes e as garras de um urso, você não voa, nós não nadamos particularmente bem ou rápido, nem os nossos músculos são tão potentes como os de um gorila, por exemplo. Onde está a força dos seres humanos? Se eu botar você num ringue sozinho, pode escolher qualquer bicho de médio porte para cima da natureza, eu tenho certeza que se eu apostar no bicho, eu ganho. Só que a questão aqui é o sozinho. Porque quando você coloca 10 seres humanos unidos verdadeiramente, compartilhando suas inteligências, nós conseguimos resolver grandes problemas e graças a isso chegamos até aqui. Então tudo que traz coesão nas nossas relações, que aumenta o grau de confiança, tudo isso faz com que sejamos muito mais fortes. Isso vale para suas relações pessoais, isso vale dentro das empresas, gente. Uma das coisas que a minha empresa, a Neurovox, faz é justamente ir para grandes empresas que nos contratam. Então, grandes empresas, pode escolher, praticamente toda grande empresa já contratou algum serviço nosso. E nós vamos lá capacitar líderes e colaboradores nas competências comportamentais cruciais para, claro, aumentar os resultados dessa empresa. No fim das contas, é isso que toda empresa faz. E, curiosamente, o que nós percebemos de maneira muito clara é que as competências que fazem os times trabalharem com maior confiança, com maior coesão, com menor conflito, são as competências que trazem melhor resultado. Não apenas para o time, para a qualidade do trabalho, para a qualidade de vida no trabalho, mas eu estou falando de resultado financeiro de fato. Então é muito interessante você perceber como essa lição, a humildade, ela é muito importante, porque uma das coisas que a humildade faz, e é fundamental, é fazer com que nós estejamos abertos a aprender, a enxergar nossos próprios defeitos e a melhorar. Porque sem humildade não existe melhora. Quem é arrogante acredita que já está pronto. Quem é arrogante, quando alguém aponta algum defeito ou alguma coisa nessa pessoa, ela já pega 3 pedras na mão para atacar. E sem isso, sem a humildade, nós nunca aprenderemos, nunca mudaremos. Então a humildade é a grande virtude que permite que nós estejamos sempre mudando e enxergando que temos sempre a melhorar. Temos algo dentro de nós que pode ser melhorado até o fim da nossa vida. E essa é uma ideia confirmada pela ciência mais atual, que se aplica às suas relações pessoais. Humildade é fundamental no seu casamento, na sua relação amorosa, para que você enxergue que você não é perfeito, para que você saiba ouvir a outra pessoa, para que você possa melhorar aquilo em você que está prejudicando a relação. Humildade é essencial na sua relação com seu filho, na sua relação com seu pai, com a família de maneira geral, nas suas amizades e, como eu acabei de dizer, até na sua vida profissional. A humildade vai permitir que você enxergue as suas fragilidades profissionais e desenvolva as competências certas para você obter melhores resultados. E quando você, como eu, entra em grandes empresas e desenvolve competências comportamentais nos colaboradores, o que eu vejo claramente é que as pessoas que são mais humildes, elas são aquelas que melhoram mais, crescem mais rápido na carreira, obtêm melhores resultados financeiros e profissionais, graças a uma virtude que é a humildade. A ciência confirma, mas essa virtude, ela é muito mais antiga. A humildade é central no pensamento de Jesus Cristo e é a terceira grande lição de Jesus Cristo que eu trago aqui para você. E a quarta grande lição de Jesus, confirmada pela ciência mais atual, é a importância
de você buscar propósito e significado em vez de meros prazeres efêmeros. Essa é uma lição fundamental, presente de maneira geral no cristianismo. Vale dizer que não apenas no cristianismo, antes mesmo do cristianismo, o budismo já trazia essa lição de forma muito contundente. A filosofia grega tem vários pensadores que defendem essa ideia. Mas quando nós olhamos para a vida, nós somos confrontados com a gratificação imediata de prazeres imediatos ou com a rejeição desses prazeres imediatos para buscarmos algo que traga mais sentido e propósito para as nossas vidas. E a ciência atual confirma de maneira muito contundente que quanto maior é a sua capacidade de rejeitar a gratificação imediata em prol de algo maior e mais importante no futuro, melhores tendem a ser os seus resultados em todas as áreas da sua vida. Um bom exemplo disso é saúde. Você tem prazeres imediatos sendo bombardeados ao seu redor o tempo inteiro. Para pensar nisso. Você tem aplicativo te mostrando junk food, sobremesas cheias de açúcar e gordura. Você comer besteira hoje em dia é a coisa mais fácil do mundo que existe. E a gratificação é imediata. E no fim das contas, gente, você precisa compreender que essa é a grande diferença entre um bom hábito e um mau hábito. Outro dia me perguntaram na caixinha lá do Instagram: Professor Pedro, por que é tão difícil mudar um hábito? E eu disse para a pessoa, minha resposta eu respondi em vídeo até, eu falei, olha, não é verdade isso que você falou. Porque, para pensar, se você, a partir de agora, começar a ceder todas as tentações imediatistas da sua vida, se você começar 3 vezes por dia, a partir de hoje, a comer sobremesa cheia de açúcar e gordura ou junk food, 3 vezes por dia, a partir de hoje, quanto tempo vai demorar para isso virar um hábito na sua vida? E é forçoso reconhecer que menos de uma semana já virou hábito. Então veja que o que é difícil não é mudar um hábito, porque você sair de um hábito bom e ir para um hábito ruim, isso é muito fácil. O difícil é você adotar bons hábitos. E por quê? A resposta para isso está na diferença entre o bom e o mau hábito. Um mau hábito, ele te traz uma recompensa, uma gratificação imediata, mas ele cobra o preço dele lá na frente, no futuro. Então você só vai pagar a consequência do mau hábito lá no futuro, mas o benefício você ganha agora, que costuma ser prazer ou outras coisas parecidas. Já o bom hábito, ele te cobra agora, o preço você vai pagar agora. Falar não para o junk food, para a besteira e comer uma salada lá com filé de frango, você vai pagar o preço de não ter aquele prazer gigante. Levantar do sofá e ir para a academia, você vai pagar o preço, o desconforto. Você não está lá na preguiça gostosa, em vez disso você sentir a dor e o desconforto de você levantar e treinar, a dedicação, a disciplina. O preço você paga agora, mas o benefício você vai colher lá na frente. Então essa é a grande diferença entre o bom e o mau hábito. O mau hábito, a gratificação é imediata, costuma ser prazer ou outras coisas análogas. Só que o preço você paga lá no futuro. O custo disso vai estar lá na frente. Já o bom hábito, você paga o preço, o custo dele agora. E você só vai colher o benefício lá na frente, especialmente se você mantiver isso na sua vida. E no fim das contas, uma lição fundamental que existe dentro do cristianismo é você rejeitar esses prazeres imediatistas em prol de algo que é maior e mais importante, que traga sentido à sua vida e propósito. E a ciência mais atual, eu quero deixar isso claro, confirma que quanto mais você tem a capacidade de rejeitar prazeres imediatos e gratificações imediatas em prol de algo maior e mais importante no futuro, melhor tende a ser a sua vida. Um bom exemplo, se você quer ler sobre isso, tá? São os estudos realizados por um gigante da psicologia. Esse cara é um monstro, que é o Walter Mischel. E ele resumiu todos esses ensinamentos, ele faleceu no ano de 2018, mas alguns anos antes, ele resumiu tudo isso em um belíssimo livro chamado O Teste do Marshmallow. E é claro, isso é baseado em uma pesquisa científica que ficou muito famosa, que é o teste do marshmallow, e ele vai explicar o que é o teste do marshmallow, mas eu te explico rapidamente aqui para que você entenda. Eu vou até pedir para a equipe colocar algumas imagens. Eu não consigo colocar o vídeo por questões de direitos autorais aqui no YouTube, mas eu vou pedir para a equipe colocar algumas imagens para vocês aí. Mas basicamente como funciona o teste do marshmallow? Você é uma criança, tá? Esse é um teste feito com crianças, geralmente a partir dos 3 anos de idade, e aí daí para frente, né, enquanto crianças. E aí a criança entra numa salinha, imagina uma sala insossa, não tem graça nenhuma. Tá? Não tem nenhum brinquedo, não tem nada para se divertir. É uma sala de laboratório de universidade, não tem nada mais sem graça do que isso.
E aí chega um cientista, pinta de cientista, jaleco e tudo mais, vira para essa criança e fala: olha, aqui tem um doce para você. O que ficou famoso é marshmallow, mas isso já foi feito com chocolate, com cookie e tudo mais. Importa é um doce, uma coisa muito tentadora, uma gratificação imediata muito intensa. E aí o pesquisador fala para essa criança: olha, você tem esse doce aqui, ele é seu. Você pode comer a hora que você quiser. Mas, se você aguentar, eu vou sair agora. Se você aguentar e esperar eu voltar, quando eu voltar, se você não tiver comido, eu te dou outro e aí você pode comer 2. É esse o teste, tá, gente? Claro que tem algumas variações, se você ler o livro ele vai te explicar. E o que acontece é que eles mediram quanto tempo a criança aguenta, quais não aguentam. E, gente, os resultados desse estudo são efetivamente estarrecedores, porque eles acompanharam essas crianças por muitos anos depois. E o que eles descobriram é que as crianças que falaram não e conseguiram aguentar e esperar para pegar o segundo doce, marshmallow no caso, ou qualquer outro, essas crianças apresentaram melhores medidas em tudo que você pode imaginar na vida. Quando elas se tornaram adolescentes, elas tinham melhores notas, elas tinham menores índices de indisciplina, elas tinham menor tendência a consumo de álcool, menor tendência a consumo de cigarro e drogas, menor tendência a gravidez precoce. E aí, além disso, entraram nas melhores faculdades, com as melhores notas, e quando entraram no mercado de trabalho, entraram com maiores salários. Não só isso, as medidas de saúde na vida adulta também eram melhores. Um menor IMC, índice de massa corpórea, por exemplo, que pode ser indicativo de sobrepeso ou obesidade, e também outras medidas de saúde. Então, olha que loucura isso. Aquilo que a criança decidiu lá, no laboratório do marshmallow, era capaz de predizer estatisticamente. Claro que isso aqui é estatística, tá, gente? Tem exceções, mas assim, estatisticamente, tá? A criança que soube falar não para gratificação imediata e esperar o próximo doce, ela tendeu a ter melhores medidas em tudo. Na saúde dela, escolaridade melhor e desempenho escolar melhor, acadêmico, e desempenho profissional financeiro também melhor. É muito interessante isso, porque isso denota esse marco científico que nós temos hoje, que sabemos que você saber rejeitar a gratificação imediata em prol de algo maior e mais importante no futuro é crítico para o desenvolvimento da sua vida em todas as áreas, inclusive os seus resultados profissionais e financeiros. Para pensar, uma pessoa que é procrastinadora e que devido à procrastinação não consegue fazer aquilo que precisa ser feito para conquistar os resultados profissionais e financeiros que deseja. Mas isso acontece muito na vida pessoal também, na saúde e tudo mais. É claro que vários de vocês que são pais e mães agora, você vai sair, comprar um doce e fazer isso com seu filho talvez, mas eu quero que você fique tranquilo, porque a grande lição do Walter Mischel, e ele fala isso no livro, é que independentemente da criança, naquele primeiro momento, ter comido ali na hora, quando você ensina a essa criança a segurar, quando você ensina o autocontrole, quando você ensina ela a falar não para o prazer imediato em prol de algo melhor no futuro, é possível ensinar em primeiro lugar. Em segundo lugar, quando você ensina, os resultados no futuro são os mesmos. Ou seja, mesmo a criança que ela não conseguiu aguentar, então o primeiro teste lá que fizeram com ela, ela comeu na hora ali o doce, o marshmallow. Tá? Quando você ensina a essa criança o autocontrole, falar não em prol de algo maior e mais importante no futuro, os resultados na vida depois são os mesmos da criança que já tinha conseguido ter o autocontrole lá de cara. Então ela vai ter melhora em saúde, ela vai ter melhora em desempenho acadêmico, ela vai ter melhora em vida profissional, em vida financeira e tudo mais. Então, acho que a boa notícia é que essa é uma virtude ensinável. Apesar de que, é claro, tem algumas pessoas que têm uma facilidade natural maior para isso e quem explica isso é a ciência da personalidade, mas enfim, isso não é o tema do vídeo de hoje. Eu quero trazer para você essa grande lição. Se você for ler o teste do marshmallow, eu quero já te alertar que é um livro muito difícil. Apesar de ser um livro que ele tentou escrever para o público geral, o Walter Mischel era um grande cientista. Então ele escreve com um jargão muito científico, ele não tem muito a habilidade de escrever de um jeito fácil de entender. Então tem muita gente que eu indico esse livro que compra e aí fica chateada porque não consegue terminar. É um livro que infelizmente é muito bom, mas não é nada fácil de ler. É como o livro Rápido e Devagar, do grande Daniel Kahneman, que você já deve ter me visto indicar. Baita livro, incrível, o cara é Nobel de Economia, mas é duro de ler, não é para qualquer um. É uma linguagem difícil,
Só que é claro, quanto mais você enfrenta aquilo que é difícil, mais você expande os horizontes do seu intelecto. Mas, voltando aqui ao tema do nosso vídeo, a quarta grande lição de Jesus é essa: rejeitar prazeres e gratificações imediatas em prol de algo maior e mais importante no futuro, especialmente algo que traga significado e propósito para as nossas vidas, isso é uma grande virtude. E a ciência confirma que ao fazer isso, ao adotar essa virtude e essa postura, você vai melhorar seus resultados pessoais, sua saúde, seus resultados profissionais e financeiros também. E a quinta e última lição de Jesus que eu quero trazer aqui para você, confirmada pela ciência mais atual, é o valor e a importância do perdão. Se tem algo que você encontra na postura de Jesus quando você lê o Novo Testamento, é como ele perdoa, como ele é capaz de perdoar. E o perdão dentro do cristianismo é uma virtude muito importante. Nesse sentido, quando a gente olha para a ciência atual, nós vemos que perdoar, capacidade de perdoar, é uma das coisas mais importantes para a sua saúde emocional. Muita gente tem dificuldade de perdoar. Muita gente tem dificuldade de perdoar outras pessoas e tem gente que tem dificuldade de perdoar a si mesma, que a gente chama de auto-perdão. E isso é uma coisa que te aprisiona. O perdão, gente, não significa você achar que aquilo foi bom. Não significa muitas vezes você trazer a pessoa que te machucou de volta para a sua vida. O perdão, ele tem relação com você. O perdão é algo de você que está virando aquela página e não deixando que aquele acontecimento te aprisione e te acorrente. É você realmente saber virar páginas da sua vida e, claro, se foi uma pessoa que te machucou, você pode decidir aí, caso a caso, se vale ou não a pena trazer essa pessoa de volta para o seio da sua vida. Só que a grande questão aqui é que quando você não tem a capacidade de perdoar, quando você fica preso e amarrado no amargor de um ressentimento, de algo que foi feito para você por outra pessoa, ou algo que você fez na sua vida e você não consegue virar a página disso dentro de você, isso é uma coisa que prejudica demais a sua saúde emocional. Os estudos científicos são muito claros a esse respeito. De modo bem prático, os estudos científicos mostram que quanto mais é a sua capacidade de perdoar, melhor tende a ser a sua saúde de maneira geral. Eu estou falando aqui da tua saúde física e da tua saúde mental, da tua saúde emocional, da qualidade das suas relações. Você tende a ser uma pessoa que tem mais satisfação com a vida, maiores níveis de bem-estar, ou seja, uma pessoa, em geral, mais feliz. Então, a virtude do perdão é algo que quebra correntes emocionais que te aprisionam numa vida que simplesmente não é saudável. E nessas horas eu lembro também de outro grande sábio, que foi o filósofo estoico Marco Aurélio. Ele tem uma frase que eu sempre gosto de lembrar e que me marcou muito. Ele diz assim: a melhor vingança é você não ser como aquele que te machucou. Eu acho que essa é uma ideia que casa muito bem com a ideia de dar a outra face que nós vimos anteriormente e da humildade, porque tem muita gente que não apenas não consegue perdoar, mas guarda um rancor profundo e essa amargura e ressentimento corrói a pessoa por dentro, de modo que às vezes ela está há anos guardando isso dentro de si e ela hoje é uma pessoa profundamente amarga por isso. Isso é triste para ela, isso afasta as outras pessoas, prejudica a relação. Se você conhece alguém assim, mande esse vídeo para a pessoa. Aliás, se você conhece alguém que se beneficiaria de algumas dessas lições que eu trouxe aqui, mande esse vídeo para a pessoa. Mas, sobretudo, se você é essa pessoa, é possível você se curar disso. É possível você se desprender disso. Você precisa conseguir perdoar. Se você tem dificuldades de perdoar, você não precisa fazer isso sozinho. O bacana do mundo de hoje é que você pode buscar ajuda profissional. Um bom psicoterapeuta, por exemplo, ele pode te auxiliar em grande medida para você conseguir virar essa página da sua vida e conseguir continuar construindo uma vida que é tua, em vez de ficar amarrada em algo que já não é mais teu. Seja uma pessoa que te machucou ou mesmo você no passado, que fez algo que te trouxe arrependimento. Você já não é mais essa pessoa e você não precisa ser. Então, a virtude do perdão é a quinta grande lição de Jesus, confirmada pela ciência mais atual. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar você por ter ficado até o final de um vídeo onde eu basicamente falei sobre conhecimento. Eu espero que esse vídeo tenha aberto seus olhos para algo que expandiu um pouco os horizontes do seu intelecto. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa nova
aqui nesse vídeo, que tenha melhorado a sua vida. Me conta nos comentários aí embaixo o que você achou. Me conta se você gostaria, porque esse é um vídeo sobre os ensinamentos de Jesus, mas eu posso fazer, por exemplo, um vídeo sobre os ensinamentos de Buda, confirmados pela ciência. Eu posso, enfim, buscar outras matrizes filosóficas e espirituais e falar sobre elas à luz da ciência moderna. E se você tem alguma que você gostaria de ouvir, comenta aí embaixo e a gente pode criar uma espécie de série de vídeos aqui onde fazemos isso. Se você está, por acaso, assistindo a esse vídeo aqui no Natal, desejo um Feliz Natal, um excelente final de ano para você, para todas as pessoas que você ama. Acho que esse é um momento de relembrar das lições tão importantes que Jesus nos traz, justamente do amor ao próximo. É, no fim das contas, uma filosofia baseada no amor e por isso tão revolucionário. Não existe nada parecido com o cristianismo antes dele na história do pensamento espiritual ou filosófico. Então, eu espero ter mostrado aqui, demonstrado para você como mesmo você que não é cristão, você pode aprender ideias que são muito interessantes com a sabedoria que Jesus Cristo trouxe a nós. E eu quero reiterar um pedido encarecido aqui, se você puder e se você quiser, para se inscrever no canal, deixar uma curtida, deixar um comentário. Isso tudo nos ajuda muito para que esse conhecimento chegue a cada vez mais pessoas. Se você quiser continuar os seus estudos aqui, assistindo mais vídeos, eu vou deixar esse vídeo aqui especialmente para você, tenho certeza que você vai gostar. E se você quer conhecimento científico para acelerar seus resultados profissionais e financeiros, eu vou deixar este aqui. Muito obrigado, grande abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo.